Criciúma volta a ser a capital do skate e você vai ver também. Anvisa autoriza a aplicação da vacina da Coronavac em crianças e adolescentes de 6 a 17 anos. O preço do aluguel disparou no último ano e a capital do estado está entre as cidades mais caras para se alugar. Agora, os testes rápidos da Covid-19 foram incluídos na lista de cobertura obrigatória dos planos de saúde. Empresário da região resolveu distribuir água mineral para ajudar a diminuir o calor. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no Informe Região. Olá, hoje sexta-feira, 21 de janeiro de 2022, tempo abafado, mais um dia aqui na nossa região. A Anvisa liberou a ampliação do uso da Coronavac para crianças e adolescentes de 6 a 17 anos. A aplicação, enquanto isso, o STF e o governo federal aguardam a manifestação de governantes sobre o erro da vacinação em milhares de menores de idade. Caetano de Jesus Moreira, de 9 anos, é a primeira criança do país vacinada contra a Covid-19 com a Coronavac, produzida pelo Butantan. Sinceramente, é só uma picada. Depois dele, outras crianças foram vacinadas em uma escola num evento organizado pelo governo de São Paulo. A ação começou instantes após a Anvisa anunciar a decisão de aprovar a ampliação do uso da Coronavac para crianças e adolescentes de 6 a 17 anos. O pedido do Butantan era que o imunizante fosse aplicado para crianças a partir dos 3 anos, mas a área técnica da Agência Nacional de Vigilância Sanitária recomendou a aplicação do imunizante para os pequenos a partir de 6 anos e sem doenças autoimunes. A decisão foi anunciada durante reunião colegiada da Anvisa nesta quinta-feira. Guiada pela ciência e pelos dados, concluo que os benefícios conhecidos e potenciais da vacina Coronavac superam seus riscos para ampliar a aplicação da vacina em crianças com 6 anos ou mais e em adolescentes de até 17 anos, desde que tais grupos não sejam imunossuprimidos. Não estamos falando de produto novo, mas de um recurso vacinal amplamente utilizado desde a data de 17 de janeiro de 2020, para citar exclusivamente o Brasil. Reforço que se trata da mesma vacina utilizada para adultos, mesma dosagem, mesmo esquema posológico, nos quais os estudos avaliados por nossa área técnica demonstram que é favorável a relação benefício-risco da vacina para a indicação que se pretende, ora seja, população pediátrica acima de 6 anos de idade. Destaco, adicionalmente, que a Sociedade Brasileira de Imunologia, as Sociedades Brasileiras de Pediatria, de Infectologia, de Imunizações, bem como a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, destacam a razoabilidade na vacinação da população de crianças de 6 e adolescentes até 17 anos com vacina Coronavac diante da pandemia. O imunizante da Coronavac aprovado para as crianças e adolescentes de 6 a 17 anos é o mesmo administrado em adultos, produzido a partir de um vírus inativado. O intervalo para a aplicação da segunda dose é de 28 dias. Tanto o Butantan quanto a Anvisa informaram que não há relatos de reações graves ou óbitos em decorrência do imunizante. Ainda assim, a aprovação foi condicionada ao monitoramento de possíveis reações e efeitos adversos. Segundo o Butantan, os ensaios clínicos das fases 1 e 2 da Coronavac foram realizados na China com crianças de 3 a 17 anos e provam que a vacina é segura e eficaz. As reações adversas foram dos tipos leve e moderadas, sendo dor no local da aplicação e febre as mais comuns,
com o desaparecimento dos sintomas em no máximo 2 dias. Pelas redes sociais, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que todas as vacinas autorizadas pela Anvisa são consideradas no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 e que o Ministério aguarda o inteiro teor da decisão e a publicação no Diário Oficial da União. Em paralelo a esta decisão da Anvisa, o Supremo Tribunal Federal determinou que governadores prestem esclarecimentos em 48 horas sobre a aplicação incorreta de vacinas em menores de idade. Segundo a Advocacia Geral da União, o Ministério da Saúde identificou que cerca de 57 mil crianças e adolescentes podem ter recebido imunizantes de adultos antes mesmo da aprovação da vacina pediátrica da Pfizer. Diante disso, o Supremo e o governo federal querem mais detalhes para saber se houve erro de vacinação, erro de processamento de dados ou algum tipo de crime. Nós pedimos aos governadores, via Supremo Tribunal Federal, que prestem essas informações, e não só informações quanto à vacinação, mas fundamentalmente, presidente, o que ocorreu com essas crianças, se elas estão sendo acompanhadas, se algumas delas teve reação ou não, se houve por parte do Estado algum tipo de verificação após 1 ou 2 ou 3 meses dessa vacina sendo ministrada, porque lembrando que todas elas foram anteriores a qualquer aprovação por parte da Anvisa de aplicação de vacinas em crianças. Verificamos também, para o nosso espanto, nos sistemas, muitas vacinas aplicadas em crianças de 0 a 5 anos, que isso absolutamente sequer foi discutido, né, ministro Queiroga? Então, a aplicação de doses de adultos. Então, a nossa obrigação, é a obrigação do governo federal, é apurar o que está acontecendo. O Supremo Tribunal Federal prontamente, por meio do ministro Lewandowski, ouviu os nossos pedidos e fez com que os governadores busquem os dados e nos informem. A gente tem que apurar se foi dolo, se foi erro, se foi fraude, o que ocorreu. Por isso que foi prudente a requisição de informações. Obviamente, se nós apurarmos que houve dolo, é crime. Ministrar uma vacina de adulto numa criança não aprovada por um órgão de vigilância é crime. Mas tem também questões administrativas, tem todos os tipos de sanções específicas, mas temos que saber o que ocorreu, se foi dolo, se foi erro, se foi fraude, se foi um cadastro equivocado, e é por isso que é prudente pedir informação, e é isso que nós fizemos. O que nós queremos absolutamente é que daqui para frente não ocorra mais isso. Esse é um erro vacinal culposo, né? E o que nós queremos é aprimorar o sistema de saúde. Quando o presidente fala em segurança, é porque segurança é fundamental, até para que as pessoas tenham confiança e buscar livremente as políticas públicas. Na oportunidade, o presidente da República, Jair Bolsonaro, falou sobre o despacho de Lewandowski em uma ação movida pelo Partido Rede, que questiona a não obrigatoriedade da vacinação em crianças. O ministro do Supremo oficiou os chefes dos ministérios públicos para que fiscalizem se a Constituição e o Estatuto da Criança e do Adolescente estão sendo cumpridos durante a vacinação dos menores de idade. Crianças entre 5 e 11 anos não são obrigadas a se vacinar. E não existe qualquer medida coercitiva, como multas, por exemplo, junto aos pais que, porventura, não vacinarem seus filhos nessa faixa etária. A vacina depende unicamente da vontade dos pais ou do responsável. E agora, os testes rápidos da Covid-19 foram incluídos na lista de cobertura obrigatória dos planos de saúde. A Agência Nacional de Saúde publicou uma resolução que determina que a medida seja aplicada imediatamente. Os planos de saúde devem cobrir o teste rápido de Covid desde que o paciente apresente um pedido médico e esteja entre o 1º e 7º dia dos sintomas. De acordo com a ANS, a decisão leva em consideração a alta circulação do vírus e o rápido crescimento de casos relacionados à nova variante. Segundo a ANS, a inclusão do teste rápido pode ser útil, tendo em vista que os resultados são obtidos em menor tempo que o RT-PCR. A agência também justificou que o teste de antígenos pode ampliar a detecção e acelerar o isolamento, levando a uma redução da disseminação da doença e, com isso, uma diminuição da sobrecarga dos serviços laboratoriais. A agência recomenda ainda que os pacientes entrem em contato com os planos de saúde para saber onde podem realizar o exame ou para esclarecimento de dúvidas sobre diagnóstico ou tratamento da doença.
Os testes rápidos têm a vantagem do resultado sair em 15 minutos e ser mais baratos que o PCR. Mas especialistas alertam que o ideal, no caso de o paciente ter sintomas e receber um resultado negativo no teste rápido, é confirmar com um teste PCR ou repetir o antígeno em 1 ou 2 dias. O PCR é o teste 30% mais sensível e, por isso, os resultados são mais eficazes. A seguir, número de evasão escolar durante a pandemia preocupa especialistas. Uma pesquisa apontou que alunos das escolas públicas estudaram 50% menos durante a pandemia. A taxa de evasão escolar é o principal motivo para a queda nas horas de estudo. A pandemia de Covid-19 reduziu praticamente pela metade a carga horária das crianças de 6 a 15 anos que estudam em escolas públicas no Brasil. É o que aponta a pesquisa Retorno para a Escola, Jornada e Pandemia da Fundação Getúlio Vargas. O levantamento mostra que os alunos da rede pública estudavam em média 4 horas e 10 minutos por dia antes da pandemia do novo coronavírus. Após o início da crise sanitária, a carga horária das crianças despencou para 2 horas e 11 minutos. Para as crianças das famílias de baixa renda, a situação é ainda pior. Caiu para 2 horas e 1 minuto. Segundo a pesquisa, a taxa de evasão escolar é a principal responsável pela queda na quantidade de horas de estudo. No terceiro trimestre de 2021, a ausência às aulas aumentou 128%, quando comparado com o período anterior à pandemia. A evasão escolar saltou de 1,41% para 5,51% entre os alunos de 5 a 9 anos, chegando a patamares de 14 anos atrás. Segundo o levantamento, as crianças da rede privada estudavam aproximadamente 4 horas e 30 minutos antes da pandemia. Atualmente, a média diária de horas é de 3 horas e 10 minutos. Cada vez mais está acontecendo roubos de contas de redes sociais. Estelionato, roubo, tudo isso deve ser notificado à polícia e ter cuidado, é claro, com acesso às informações. Que cenário! As tão sonhadas férias na Bahia, sol e praia. Era final de dezembro, tudo perfeito. Até que Lidiane teve o Instagram hackeado. Investimento de criptomoedas, que você investe um valor e tem um retorno em dobro desse valor. Depois, o estelionatário foi ainda mais ousado. Ele pediu dinheiro para que eu precisasse pagar a conta do Instagram. E teve gente que caiu no golpe e mandou dinheiro na conta do estelionatário. Teve uma colega que postou que pagou R$1.000 e nisso foi 1.500, 400, 300, uma média somando tudo de uns R$4.000. O estelionatário chegou a entrar em contato com a Lidiane pedindo dinheiro para devolver a conta do Instagram. Ela, é claro, não aceitou. Fez boletim de ocorrência ainda na Bahia, mas a polícia disse que nada podia fazer. Este delegado em Campo Grande diz qual a primeira providência quando um Instagram é hackeado. Informar familiares e amigos de que aquele perfil não está sendo comandado por você, que é um estelionatário pedindo dinheiro de alguma forma. A polícia não cita números, mas afirma que aumentou demais esse tipo de crime. Geralmente, os estelionatários usam a rede social da vítima para vender produtos que não existem. Certifique-se de que o vendedor se trata de fato daquela pessoa proprietária do perfil e não de um estelionatário que tenha hackeado aquela conta. E caso você caia no golpe, ainda pode dar tempo de reaver o dinheiro. É possível o contato junto à instituição financeira para o bloqueio cautelar desses valores. De qualquer modo, é imprescindível o registro de boletim de ocorrência em qualquer delegacia de polícia do estado do Mato Grosso do Sul. No site da Polícia Civil tem o passo a passo de como tentar recuperar uma conta do Instagram hackeada.
Esta é a última postagem feita na quarta-feira desta semana pelo estelionatário e aqui ele está vendendo um curso de aplicação financeira. Lidiane, você já tentou recuperar sua conta do Instagram? Já tentei recuperar inúmeras vezes, denunciei, entrei em contato com o Instagram e eles não me retornaram. E agora, o que você vai fazer? Agora eu vou ter que entrar com um processo contra o Instagram para que pelo menos eles desativem a conta por enquanto, né? Lidiane diz que quase todos os seguidores do Instagram já sabem do problema que enfrenta e ela segue tentando resolver a questão. Na verdade, eu não queria criar outra conta por conta disso, né? Mas eu criei pelo menos para avisar as pessoas que eu não tinha no WhatsApp. Mas eu me sinto ainda com medo, com receio, eu tenho medo até de entrar no Instagram. Tenha cuidado. O preço do aluguel disparou no último ano. Florianópolis está entre as cidades mais caras para se alugar um imóvel no país. As famílias que tentaram alugar um imóvel para morar viram o preço das locações subir em média 3,87% ao longo do ano passado. De acordo com o índice FIPZAP, que acompanha o comportamento do preço médio do aluguel de imóveis residenciais, a alta foi registrada em 25 cidades brasileiras. A variação veio após 6 altas seguidas do indicador, que fechou dezembro com elevação de 0,8% do valor cobrado pelas locações. O resultado do último mês do ano corresponde a uma aceleração em relação às altas apuradas em julho de 0,13%, agosto 0,37%, setembro 0,52%, outubro 0,57%, e novembro 0,66%. E mesmo com a valorização do preço das locações, o índice fechou 2021 com uma evolução inferior àquela registrada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, que mede a inflação oficial e ficou em 10,6%, e pelo IGPM, usado na maioria dos reajustes de aluguel, que saltou 17,78% durante o ano passado. Diante da alta, o preço médio da locação encerrou o mês de dezembro em R$ 31,51 por metro quadrado. E a seguir, solidariedade para ajudar a espantar o calor. Criciúma está passando dos 40 graus e por isso o empresário e seus funcionários resolveram distribuir água mineral para as pessoas que passavam na rua a fim de ajudar a diminuir o calor. Que tá calor, todo mundo sabe, mas esses empresários resolveram dar uma ajuda para as pessoas que precisam sair das suas casas e andar debaixo desse sol escaldante. Eles montaram uma barraquinha e doaram água mineral para quem passava por uma das avenidas mais importantes da cidade. Pô, a gente vinha as pessoas passando aqui na frente, um calor tremendo. Ontem fez 42 graus aqui. Aí a gente falou, pô, vamos passar empatia para essas pessoas e distribuir uma aguinha para elas. Aí a gente fez isso, falou nisso ontem e hoje a gente resolveu fazer isso. Ao todo foram distribuídos somente nas primeiras horas da manhã 150 copos que ajudaram a refrescar o calorão, pelo menos por alguns minutos. Iniciativa bem bacana. E novamente Criciúma se rende à turma das rodinhas e da parafina. Agora é a vez do skate do bowl entrar na competição.
Grandes nomes do skate nacional voltam a se reunir em Criciúma, desta vez na categoria Ball, na disputa da primeira etapa do STU National 2022, no Ball Parque Municipal Prefeito Altair Guide. Os treinos oficiais já começaram na quinta-feira e hoje as 5 baterias acontecem para definir os 8 finalistas que se juntarão aos 8 pré-classificados nas semifinais. A mesma programação acontece no feminino, só que com apenas 2 baterias nas eliminatórias pelo menor número de participantes. Dora Varela, vencedora da última edição na cidade, fala da motivação de competir novamente e a estratégia para tentar chegar no primeiro lugar. Eu acho que a estratégia é sempre a mesma, é dar o seu melhor, evoluir e se puxar, é realmente ganhar de si mesmo. Então a estratégia é sempre essa, eu espero que eu consiga ir bem nesse evento, fazer tudo que eu estou planejando e, lógico, se divertir, curtir com a galera e ver todo mundo feliz, acertando suas voltas. Já para Pedro Quintas, paulista e um dos integrantes da delegação brasileira nos Jogos Olímpicos de Tóquio, já está familiarizado com Criciúma, pois está considerando o complexo como um dos melhores do Brasil para treinamentos. A pista aqui é muito irada, é realmente alto nível, uma das melhores do Brasil. E você pode ver a evolução de uma pista como era antiga ali, que era aquela quadrinha que só tinha um corrimãozinho, um caixotinho. E agora Criciúma poder ter um porte para trazer os melhores skates do Brasil e é um dia os melhores skatistas do mundo. Então é muito legal, eu tô vindo para Criciúma direto para andar aqui na pista, sempre treinando aqui. É uma pista que eu me identifiquei muito, eu acho ela muito boa, muito veloz e acredito que foi uma das melhores coisas para a cidade, porque a gente vem aqui nos treinos, consegue ver todo mundo daqui de Criciúma vem aqui para assistir a gente andar de skate, os pais trazem os filhos para vir aqui aprender a andar tudo. Você pode ver que rola uma cena muito grande de skate aqui em Criciúma, então eu acho a pista muito irada, eu curto muito a cidade e espero que só role cada vez mais campeonatos por aqui. Essa primeira etapa do STU National é viabilizada pela Prefeitura Municipal de Criciúma. E o público que quiser acompanhar de perto cada manobra neste sábado e domingo poderá solicitar seus ingressos gratuitos no site www.simpla.com.br. É isso aí, um belo passeio. E agora vamos conferir as notícias que foram destaque essa semana aqui no Informe Região. Segunda-feira, mais de 93% dos municípios registraram crescimento de atendimento a pessoas com sintomas gripais em hospitais e postos de saúde. Em 83,1%, há registro de crescimento expressivo de casos de Covid-19 e em mais de 1.000 prefeituras houve um aumento de afastamento de servidores por causa do coronavírus. O município de Sara abriu essa semana um novo centro de triagem para a Covid-19. O local destinado aos atendimentos estava superlotado. O município observou as últimas semanas epidemiológicas e vimos um aumento do número de pessoas atendidas no nosso centro de triagem. Na última semana tivemos mais de 1.800 atendimentos e aí em reunião com a prefeita Dalvânia e com a equipe da saúde, nós decidimos pela abertura de um segundo centro de triagem. Terça-feira, a prévia do PIB brasileiro indicou crescimento em novembro. Os dados do início da atividade econômica mostraram que o nível ainda está pouco abaixo da época do período pré-pandemia. Segundo o Banco Central, o índice de atividade econômica interrompeu a sequência de 4 quedas seguidas e cresceu 0,69% em novembro, na comparação com o mês anterior. A parcela de janeiro do Auxílio Brasil começou a ser paga e vai beneficiar mais de 3 milhões de pessoas. Com a inclusão de novas famílias, o programa zerou a fila de elegíveis. No total, o estado que tem o maior número de famílias inscritas é a Bahia, com 2.160.000 pessoas, seguida por São Paulo, com 2.140.000. O calendário de pagamentos do benefício segue o último dígito do número de identificação social. Quarta-feira, Criciúma lembrou o marco da primeira pessoa a ser vacinada contra a Covid-19 na cidade. Quando eu fui chamada, eu senti uma mistura de sentimentos, porque tinha perdido 3 colegas de trabalho comigo, né? E fiquei assim com aquela mistura, né, de felicidade com angústia.
O técnico Cláudio Tencati aproveitou o que já conhece quem será o primeiro adversário do Tigre e fez uma análise para planejar a Copa do Brasil. Nova Iguaçu vai ter sua força, é óbvio que o Criciúma a partir de agora começa a detalhar, através dos nossos analistas de desempenho, né, a questão do adversário, né? Então automaticamente a partir daí a gente vai entender, conhecer. Vão ter jogos do Campeonato Carioca, inclusive, se eu não me engano, no final de semana já joga, ou meio de semana, a gente vai pegar as datas certas e vamos acompanhar. Mas o Criciúma é quem vai ter que estar preparado para esse enfrentamento e buscar o seu objetivo. Quinta-feira, se aprovado, o autoteste contra a Covid-19 poderá ajudar a identificar mais rapidamente se a pessoa está ou não infectada com o vírus. A questão da autotestagem é algo delicado, porque os resultados podem ter interferências de vários fatores. Porque depende de como você coleta, de como você processa, em que momento você realizou o teste e com qual objetivo. O sistema Telecovid foi reativado em Criciúma para que os atendimentos ajudem a desafogar a UPA e as unidades de saúde devido a sintomas gripais. Só no primeiro dia, o sistema recebeu mais de 1.200 ligações. Esse é o objetivo, tirar essas pessoas do aglomerado, tirar as pessoas da contaminação, porque lá é um local que muitos estão contaminados. Então, tirá-las de lá é o objetivo maior, dar mais conforto e também mais segurança através do WhatsApp Telecovid. E com essas informações, a gente encerra o Informe Região desta semana. Lembrando para você que essas e outras notícias estão lá nas nossas redes sociais. @TV Primavera no Instagram, Facebook e no nosso canal do YouTube. A todos vocês, uma boa noite, um bom final de semana. Até segunda!